Então, então vamos começar, e nós estamos aí na parte agora que fala sobre Adão e Salomão, 35. Vocês entenderam essa questão do mito? Nesse instante a Vera me mostrou ali uma coisa assim: a verdade sempre vencerá, não é um mito. Ou seja, na nossa linguagem cotidiana, mito quer dizer é uma mentira. Não é uma mentira que a verdade sempre vencerá, não é? Mas mito é um modo profundo de falar das questões que mais marcam a vida humana, né? E uma dessas questões que a gente vai ver é a presença do mal no mundo, né? Mas daqui a pouco. Bem, nós vamos ver Adão e Salomão. O que tem a ver Adão e Salomão? Tem muito a ver. Sabe que quando os hebreus, quando os judeus conheceram a filosofia grega e todo mundo só falava em Sócrates, nossa, eles ficaram muito deprimidos, porque eles não tinham Sócrates, não? E os gregos sempre se exibiam dizendo: nós temos Sócrates. Aí eles descobriram que tinha tido um rei, né, que tinha sido considerado sábio. Aí eles tiveram a ideia: vocês têm Sócrates e nós temos Salomão. Eles começaram a dizer que todos esses livros de sabedoria foram escritos por Salomão. Obviamente, não dá. O contexto histórico, as situações que os livros falam, são de 800, não sei quantos anos depois de Salomão. Mas é que eles precisavam de um sábio para combater Sócrates, né? Aí você vai dizer assim: nossa, mas eles dizem tudo isso de Salomão, né? Salomão ficou o cara mais sábio do mundo. Sim, mas os gregos dizem que Sócrates também não tem tudo aquilo não, sabe? Aí, está entendendo? É muito fácil que a gente não tem o que Sócrates escreveu, a gente não tem o que Salomão escreveu, então basta o que eu digo deles, né? Então, Sócrates também não tem essa bola toda não, que a pessoa diz, certo? Não, tem senhor de perdão, está lá no provérbio. Então, já que eles fizeram construir toda essa imagem de Sócrates, realmente foi um cara, né, esperto, foi um cara inteligente, né? Ele realmente pode se dizer para ele que a filosofia antes e depois dele, né? Mas não é essa coisa toda que os discípulos posteriormente, principalmente Platão, foi construindo, né? A gente lê, eu tenho uma amiga que ela fez uma tese, ela estudava grego, e a tese dela é sobre o diálogo de Aristófanes, que era um grego, né? Ele escreveu um livro chamado As Nuvens, né? E é exatamente uma crítica a Sócrates, dizendo que Sócrates não tem nada disso que Platão diz. Aí as pessoas ficam, e aí para ele, filósofo, um cara que está nas nuvens, né? Ele materializa. Então, para quem assiste o Sheldon, né, que é aquela cara que tem a mente quadradinha, só pensa coisa da internet, né, e critica os outros, o Sócrates seria mais ou menos aquilo, quer dizer, para as questões práticas, ele não dava conta. E aí é diferente, né, do Sócrates de Platão. Bom, então o que Adão tem a ver com Salomão? Na época em que estão construindo essa áurea sobre Salomão, transformando Salomão no grande sábio, né? No Sócrates de Israel, ele, assim como Sócrates tinha um oponente que era o sofista, né? Então, o Salomão tem que ter um oponente. Eu tenho que também construir uma história, porque assim, no Oriente, todas as vezes que você falar sobre a sabedoria, você tem que falar da adversária da sabedoria, fazer o contraponto. Aí eles transformam a sabedoria personalizam, é como se fosse uma mulher, né? E aí a sabedoria é uma mulher maravilhosa, né? Primeiro ela é uma jovem que seduz todo mundo. Quem é amigo dela, quem tem intimidade com ela se dá bem na vida, que é o sábio. Você vê que na filosofia também, porque filósofo é o amante da sofia, da sabedoria, né?
Então aí, quem for o amante da Sofia vai, né, ser um bom sujeito, né, um bom humano, e a adversária dela não é a burrice, não é. Porque a sabedoria, ela é diferente, né, ela é compreendida como uma sabedoria prática da vida, né? A adversária da sabedoria é a insensatez. Quer dizer, a insensatez é o que é? É aquela que faz tudo errado, que não dá certo mesmo. É uma anta, né? Assim, é uma criatura que só pisa na bola, que não faz uma coisa que dê certo, não faz uma coisa certa, não consegue acertar na vida. Então a insensatez, ela fica tentando conquistar aqueles que estão apaixonados pela filosofia, pela sabedoria, tentando levar para o lado dela, entendeu? Só que quando o cara se desvia, que ele devia ir para a casa da sabedoria, e ele vai para a casa da insensatez, e aí ele se dá mal, né? Então é muito interessante isso. Mas todas as vezes que eles falam do sábio, ele tem o oponente do sábio. Quando ele fala da sabedoria, tem a oponente da sabedoria. Por isso que o Salmo 1 tem: o justo é como a árvore frondosa plantada perto da água, e o insensato, ou ímpio, é como aquele cara que não produz fruta, etc. Então, se eu tenho Salomão, eu tenho que ter o oponente de Salomão. Aí a gente não faz essa ligação, a gente vê assim, tem a história de Adão lá no início da Bíblia, e não, se não tem a história de Salomão. Olha, a história de Adão e de Salomão foi escrita ao mesmo tempo. E a história de Adão lá no Gênesis, no capítulo 3 do Gênesis, foi criada para ser o oponente de Salomão. O Adão é o Salomão ao contrário. Tá entendendo? O Salomão é aquele sábio que primeiro procura saber qual é a vontade de Deus, que pede a Deus sabedoria, que acolhe a sabedoria, né? Que tenta pautar a vida dele na sabedoria, que toma decisões com sabedoria sobre a vida dele, sobre a vida dos outros, né? Aquela história das duas mulheres com aquelas crianças, né? Que ali mostra como ele é um sábio. E o Adão é o cara que fala o contrário de Salomão. É o insensato. Né? Aí não tem a sabedoria e tem a insensatez. A serpente vai representar a insensatez, vai dizer o oposto. Então veja, esse texto de Gênesis 3, quando ele foi escrito, ele não tinha por objetivo falar sobre demônio, né? Nada disso, nem pecado original, nem nada. Quando ele foi escrito, ele quis mostrar assim: te dou como exemplo o que acontece com quem não é sábio. Então o Adão é a figura oposta a Salomão. Então o que é o Adão? O Adão é o ser humano que sabe o que é certo e sabe errado. Tu pode fazer tudo aqui. Então a pessoa que acha que não pode haver restrições, limites, não é isso? Você pode fazer tudo, você pode comer de todas as árvores desse jardim, desse pomar. Isso aqui foi feito mesmo, foi para você, não é? É seu, fica à vontade, você vai usufruir disso, né? Do dom, da graça. Mas tem uma restrição. A árvore não é conhecimento, é discernimento, do discernimento do bem e do mal. E a árvore da vida, você não pode pegar. Não, ela vai estar ali, a sua mão, mas você não pode pegar. Quer dizer, somente é Deus que pode dar a vida eterna, não é uma coisa que eu possa roubar, pegar por mim mesma, tá entendendo? Isso é um dom. Ali eu me situo dentro dessa vida eterna, mas tem que ser um dom, né? E discernir o bem e o mal, ou seja, discernir entre o que é vontade de Deus e o que não é vontade de Deus, eu só posso fazer isso quando eu estou orientada por Deus, porque em última análise, só Deus que foi quem construiu lá o projeto, né? Com a minha autorização, que eu tenho que pôr em prática, mas foi Deus que construiu o projeto lá da casa que eu tenho que construir, então só Ele pode dizer assim: não é por aí não, olha, é aqui. Certo? Então ele vai funcionar como um pai, Deus ali vai funcionar como um pai,
que fez restrições ao filho. Ó, filho, isso aqui é a nossa propriedade. Então você fica à vontade, você pode usufruir, mas tem duas decisões que sou eu que tenho que tomar. Você não pode tomar no meu lugar, né? Porque eu ainda sou o responsável, que você não tem maturidade para isso. Então tem que ser eu. Pronto, limites, né? Limite, coisa que, olha, conhecimento dos limites é uma das coisas mais sábias que existe. Né? Saber que eu não dou conta de fazer uma galinha. Primeiro eu não dou conta de partir, porque aquele pedaço ficou muito confuso. A pessoa pergunta se isso aqui era um frango, ou era um coelho, era o que era esse negócio aqui? Pedaço diferente. Está entendendo? Então, tem consciência dos limites. Já começa por aí. Que existem limites naturais, limites psicológicos e limites que são impostos por autoridade. Limites que me foram impostos por alguém. Até que você não vai depois daqui. Não é? O tal do dom da obediência é uma coisa difícil, né? Existem limites, né? Existem limites. E as pessoas têm a ilusão de que é possível a vida humana sem limites. É impossível. É impossível a convivência humana se nós não tivermos limites. Nós ficamos saudáveis quando nós temos consciência dos limites. Quando desde o início nós somos orientados para os limites. Tá? Quando criança, não somos orientados sobre o nosso limite, que existe limite, a gente fica doente psicologicamente, a gente fica traumatizado, vai dar fazer terapia, vai dar loucura. Os psicopatas, né? Os sociopatas, todos têm a ver com, eu posso fazer o que eu quero, deu vontade de cortar alguém um pedacinho, eu posso cortar, não é? Então, o que está ali veja, o Adão é o cara infantil. Olha, isso aqui é meu departamento. Meu departamento. O seu departamento é o resto. Quer dizer, existe uma distinção entre o Criador e a criatura. Tem coisas que só Deus pode fazer. Tem coisas que o ser humano tem que fazer. Então, tanto é errado não fazer o que lhe é próprio, como tentar fazer uma coisa que não é próprio para mim, é para outro. Isso aí, as duas coisas são erradas. E isso na Bíblia vai aparecer com a expressão que tem lá no livro de Josué, né? E que vai dizer assim: não se desvie do livro da lei, nem para a direita nem para a esquerda. Nem queira fazer demais, exagerar, e nem queira não fazer de jeito nenhum. A mesma expressão era usada assim, porque vocês sabem que tem gente que é mais católico do que o Papa, né? Por exemplo, é mais católico do que o Papa perde efeito do católico. Então, eles vivem na direita. O que é norma não está bom só desse jeito. Aí tem que multiplicar por 1000 para poder ser. Isso aí é um erro, é pecado. Aumentar o limite é pecado. Aumentar a norma é pecado. Né? Não fazer também, não levar em consideração, ou dizer, não estou nem aí, também nem para a esquerda, nem para a direita. A mesma coisa era dizer assim, você tem que fazer bem o que é da sua atribuição e evitar de se meter naquilo que não lhe cabe, que o outro é responsabilidade do outro. Então, já desse a questão aí do Colossos, né, coordenando. Aí eu fui e disse assim, mas eu não sei por que isso aqui fulano ele não fez. Aí outra pessoa disse assim, não, mas não fez, porque não fez nem isso e nem isso. Eu disse, e como foi que eu não fiquei sabendo? Não, porque eu fui lá e cobri. Eu disse, o que você quer? Cobrindo uma situação que é para outra pessoa fazer, aí nem você está estressado. Ah, agora eu estou entendendo que você está estressado. Você está fazendo mal feito o que era para você fazer, porque você viu que o outro estava fazendo e foi fazer. O que você foi fazer? Você não era para fazer, não. Porque equipe significa isso. Cada pessoa faz aquilo que lhe foi determinado a fazer. Ficou tudo claro. Então, mas se eu não fizer o que é feito, então é por isso que fulano nunca faz. É porque você vai lá e faz. Você nunca mais vai fazer isso. Você vai fazer só o que é para você fazer. E aí, se o fulano não fizer, está todo mundo em cima. Porque ele não vence.
não é? Quem é que questiona? Você fica cobrindo. Mas porque não faça o que é tua, faça a sua coisa, que vai muito para você. Cada um recebeu a parte adequada, não é? Então deixa as pessoas serem exaltadas porque não fizeram. Não é essa coisa, eu vou fazer que senão não vai sair. Vai sair porque vai estar todo mundo em cima. Olha aí, eu não estava sabendo dessa. Deixa que fulano agora vai se ver comigo. Chamei você, mas que você não está fazendo assim não? Não, desculpa, e ande rápido, porque você já está atrasado. Tá certo? Então, essa aí é a questão do erro. Há uma falta de harmonia. Uma falta de harmonia. Clara de Assis, maravilhosa Clara, né, de Assis. Que a gente tem que fazer pouca coisa na igreja muito bem feita, porque senão a gente não dá conta de fazer. Certo? Então tem certas coisas que a gente não se mexe, já tem tanta coisa. Faça bem feito o que é para você fazer. E dê oportunidade aos preguiçosos de fazer alguma coisa. Então o Adão é o oposto do Salomão. Então o Adão, ele foi dito a ele quais eram os limites, quais eram as restrições, que exatamente o coloca na situação de criatura, porque o ser humano não pode roubar a vida. Ele não, por si mesmo, ele não consegue a vida eterna. Isso é dom. O que ele pode fazer é viver bem o processo do viver, não é? É a parte dele, né? Saber organizar a vida. Tá aí, você vai presidir, o verbo é esse, você vai cuidar disso aqui tudo isso aqui é assim, ó, usufrua, não destrua, cuide, né? Certo? Mas tem coisa que é comigo, dar a vida, ajudar a dizer o que é. Mas é incrível que Jesus se colocar diante de Deus para saber o que era a vontade de Deus, eu não quero fazer isso. A arrogância, né? É a atitude de Adão, atitude infantil e arrogante. E aí o que vem? Vem a serpente que vai fazer o papel da insensatez, da sabedoria enganosa. E vai começar com a mentira, porque está muito vinculado à insensatez, é a mentira. Ou então a dúvida a respeito da bondade de Deus. Então põe em questão se Deus realmente é bom. Porque a bondade é algo que é próprio de Deus. Deus é amor. Quando diz bom, mestre, Jesus disse, bom é só Deus. Verdadeiramente bom é só Deus. Me bajou não. Né? Venha pra cá que só falsidade. Bom, mestre. Ô mestre, como você é bom, não seja falso, rapaz. Né? Certo? Então, Jesus não gostava de bajulação. Bom é Deus. Então, a primeira coisa da insensatez é questionar se Deus realmente é bom. Se Ele realmente é amor, se Ele realmente me ama. Aí ele começa assim. O primeiro passo para você saber que alguém é sábio é a reverência a Deus, né? O princípio da sabedoria, o temor do Senhor, não é isso? Agora, o primeiro passo para você saber que alguém não é sábio é dialogar com o mal. Pois é, né? Não sei o que e tal. Sabe essas entrevistas na TV, entrevistando o capeta? Nessas madrugadas aí que a gente, às vezes passa o canal e tá lá, né? Aí, você, que espírito é? E o que você tá fazendo na vida dele? Eu vou acabar com ele. Isso aí, entrevistando o capeta, isso aí é sinal de insensatez. Primeiro que já é falso, né? Uma vez eu vi dizendo assim, foi falsa essa entrada dessa mulher, foi graças a Deus, foi falsa. O capeta fiel, assim, o capeta realmente uma fé profunda em Deus. Eita Jesus. Pois sim, foi fácil possuir essa alma, graças a Deus. Oh meu Deus do céu. Então, uma das coisas, é bom porque uma das coisas do sábio é a ironia, sabe? Uma das coisas do sábio é a ironia, né? E que às vezes a gente não percebe na escritura e a gente não ri, né? A gente tinha que rir. Ainda bem que aqui nós estamos entendendo essas ironias aqui. Então veja, a serpente vai fazer o papel da insensatez, vai dizer assim,
é verdade que vocês não podem comer de nenhum fruto aqui desse pomar, cheio de frutos, né? Aí ela vai, a Eva, né? Não, a gente pode comer tudinho, né? A gente só não pode, aqueles ali, aqueles que estão lá no meio, né? Estão justo no centro, quer dizer, é o alvo da minha atenção, né? E engraçado, porque o que ficava no centro do acampamento de Israel era a tenda, era o santuário, era a tenda do encontro. Lá tinha as tábuas da lei, que eram as tábuas do discernimento, os 10 mandamentos diziam que era certo e errado, e vivendo aqueles 10 mandamentos você tinha a vida eterna. Inclusive Jesus, não é? Jesus assume que os 10 mandamentos, quem vive os 10 mandamentos tem a vida eterna. Né? Se viver de verdade. Então, veja, no centro do jardim está a árvore da vida e do discernimento do bem e do mal, que representa aquelas tábuas da aliança, dos 10 mandamentos. Aquilo ali é de Deus. Certo? E aí você vê como é um mito reinterpretado que fica bonito. Não, mas eram tábuas de pedras, né? Tábuas não significa ser de madeira, não. Tábua é o formato, né? Tábuas de pedra, para ser durável, ser sólido. Né? Então, mas aí tem uma oração do judaísmo que quando tiram a escritura do armário, ele diz: eis a árvore da vida. É uma das mais antigas orações judaicas, é apontar para a escritura e dizer Etz Raim, quer dizer, árvore da vida, Etz Raim, árvore da vida. Então, veja, começa essa conversa. E você diz, mas não é Eva. E por que Adão que é o oposto do dois? Porque os dois são solidários e foi Adão quem ouviu a proibição. Ele é o responsável pelo irmão que não ouviu a proibição. E aí essa pessoa que não ouviu a proibição ali representada por Eva é aquela que vai primeiro deixar seduzir. Gente, é simples. Eles têm uma abertura muito grande para os estrangeiros. Aí nesse caso, Adão representa o povo de Israel, nesse Gênesis 3, o povo de Israel que escutou Deus, sabe o que é certo e errado. Ele representa o povo que fez a aliança, o povo que tem os mandamentos. E a Eva? É só a mulher? Não, a Eva representa todas as outras nações, na época que o texto está sendo escrito, certo? Que não ouviram a proibição e por isso não tem consistência de se firmar diante da tentação, diante da sedução da insensatez. As nações são insensatas, todos os textos sapienciais vão dizer, as nações são insensatas, elas não têm a Torá, elas não têm os mandamentos com as proibições e as coisas, está entendendo? E nós temos aí o que é? Esse texto aí, que foi usado por Santo Agostinho para arrasar com as mulheres, na realidade é um texto bíblico que arrasa com os homens, aliás, não com os homens, com Israel. Por quê? Porque Israel tinha que educar as nações a fazer a vontade de Deus. E Israel, na hora que foi convidado pelas nações a ir contra Deus, ele nem questionou, ele foi junto. É um texto de sabedoria, certo? Não é sobre homem e mulher. É um mito. Eles estão ali representando outra coisa. Então o que tem? O Adão, ele é o mais insensato, porque ele representa o povo que tem a árvore da vida e a árvore do discernimento do bem e do mal no centro do seu acampamento, que é a Torá, que são principalmente os mandamentos. E a Eva simboliza todas as outras nações que não ouviram isso de Deus, que não tem o mandamento, que não tem a restrição, que não sabe o que pode fazer e o que não pode fazer, porque não serve o Deus de Israel.
Mas como o povo de Israel está no exílio, está no meio das nações, o povo de Israel está falando sobre o seu Deus e a sua religião nos seus livros, para que as nações possam conhecer, não é? A Eva sabe de ouvir falar, mas não porque tivesse feito a experiência com Deus. Então ela não entende direito aquilo. E ela diz assim, ele disse que se a gente tocar nisso aí, a gente morre. E veja como ela não tinha escutado, porque não foi dito nada sobre tocar, foi dito por não comer. Mais uma alusão também que se refere à arca da aliança, que se refere à aliança, é que a arca não podia ser tocada, né? Então, é assim que o judaísmo entende esse texto, sem essas conotações, né, que veio da teologia cristã posterior. É um texto de sabedoria. Então, vai ter aquele diálogo, começando com a mentira. Vocês vão morrer? Não, a gente não pode nem tocar só naquelas ali, mas nas outras a gente pode. Aí, se a gente tocar naquelas ali, a gente morre. Não. Quem disse? Deixa eu te contar, tu não está sabendo? Se você comer daquelas árvores ali, você vai ficar igualzinho a Deus. E aí, se você for Deus, você não precisa de Deus. É a tentação, é a tentação principalmente das nações politeístas, que achavam que não precisava do Deus de Israel. Olha, ele simplesmente está preocupadíssimo, porque se vocês comerem dessas frutas, vocês vão ser igual a ele, então ele mentiu para vocês. Ora, é uma atitude infantil, gente, era para a gente rir dessa história. Se Deus tem medo que você possa se tornar igual a ele, como é que ele vai botar no centro da sua vida, todo lugar que você está, você olha, está aquela coisa ali. Ora, ele teria escondido, não é? A gente lê assim, não vê que é uma coisa assim que mostra a infantilidade dos dois. E aí ela faz aquele teste, como diz os rabinos. Ela toca naquele fruto, não morreu, não levou um choque. Então o resto é mentira, né? Porque disseram que se eu tocar, eu morro, eu toquei e morri. Então vamos lá, o resto agora. Aí ela tirou aquilo ali, né, aquela fruta, comeu daquele fruto do discernimento do bem e do mal. O que é isso? As nações sabendo o que é certo e errado por si mesmo, né, sem a ajuda de Deus. E aí ela vai e oferece para Israel, que é o Adão. Ele nem questiona. Ele deveria nessa hora ensinar. Ele nem questiona. Aí ele adere à insensatez. E por isso a penalidade dele é a mais difícil de ser cumprida. Porque ele tinha mais responsabilidade. Né? Então a serpente vai fazer o papel da insensatez. Tá? Daquela sabedoria enganosa, sabedoria entre aspas, enganosa, que te leva para onde Deus não quis te levar. E que mente. Porque em vez de eles se tornarem Deus, eles descobriram que estavam nus. Quer dizer, que eles não podem não estar diante de Deus. A nudez do ser humano. A existência que não dá para você esconder. Você pode esconder de você, pode esconder dos outros, mas de Deus você não esconde quem você é. Aquilo incomoda. E eles tentam disfarçar como qualquer criança, porque o texto é: quem é insensato não amadureceu, não evoluiu, não se desenvolveu. Eles fazem igual qualquer criança. Tenta encobrir o mal feito, tenta se esconder. Né? A gente uma vez já teve que procurar um dos nossos parentes vizinhos, assim, priminho, todo lugar da casa, já fez uma coisa errada e se escondeu, sumiu. Estava dentro de casa, nem escondido, dentro do baú, mas todo mundo, olha, tem gente que sentou nesse baú e chorou e ele tá. Tá certo? Então, é coisa infantil, coisa de criança. Fazer vestes de folha de figueira que não cobre nada. Quer dizer, você tenta botar, como eles dizem, folha de figueira, nós diríamos tapar o sol com a peneira. Né? Nós diríamos, tentam tapar o sol com a peneira. Não adianta. Né? Certo? Então o que vai fazer Deus? Aquilo que o mestre faz, que o pai faz, que a mãe faz, vai dizer: olha,
o seu erro foi ele, vamos encarar seu erro. Digo por um, vamos lá, você fez, o que foi que você fez, o que você fez? Você tem que encarar o erro, olha, porque o adulto tem que encarar o erro, eles são forçados a ser adultos nessa hora, eles são cobrados no título de adulto. Vamos primeiro encarar o erro, porque a primeira coisa é aí culpabilizar. Foi ele! Não, foi o fim, o último foi a serpente. Não, mas você poderia ter dito não, né? Então vamos lá, não adianta dizer que foi ninguém não, vamos lá. Ó, você fez foi isso, vamos lá. E o que é a sua responsabilidade agora? Esses castigos são pedagógicos, né? Ó, vou te provar, você é humano, você é humano. Não adianta querer ser Deus, seu papel é ser humano. Deus sou eu, você é humano, certo? Não vamos confundir as coisas. Aí você vem aqui e vai provar para você que você é humana, certo? É humano, você, eu, Deus, mim, Deus, tu, humano, né? Não vamos trocar os papéis, né? Então, um texto sapiencial para ajudar o jovem a saber discernir, a fazer a vontade de Deus, não se deixar enganar pela mentira, né? Pela insensatez, questionou a bondade de Deus. Acha que Deus tem medo que a gente seja algum dia igual a Ele, mas se Ele quer dar a vida dele mesmo para nós, Ele quer dar uma vida eterna, Ele quer, não é? Mas é Ele que tem que dar. A gente não pode pegar, não tem jeito. Então Adão, Salomão e sabedoria é isso, não é? Só que eu sou uma frase que Abraão fez duas coisas que nós vamos fazer. Uma era tentar usar o discernimento, e a outra coisa é se apoderar da vida, a vida é a imortalidade, a vida eterna. Não é uma coisa que a gente consiga, é dada. Não dá. As pessoas, tem uma pessoa que ela disse que ela é frustrada porque ela chegou diante de um médico e disse assim: quanto? Só me diga quanto que você quer para salvar minha esposa. Quanto? Não há como a medicina salvar sua esposa. Está entendendo? Nós não podemos nem explicar isso aqui. Quando dá, a gente vê como é que faz. Mas o fato de ter dinheiro não significa que vai dar para atrasar. Não dá. É algo que nos é dado. Tanto essa, quanto a que é posterior a essa. Nos é dado. É Deus que nos dá porque Ele é bom. Eu tinha um aluno que Deus o tenha, né? Ele já foi, né? Sofreu um acidente, foi o Lucas. Ele não gostava do nome dele, que ele se dizia ateu. O nome dele era Samuel. E aí ele, primeiro dia de aula na filosofia, ele disse: não me chame de Samuel. Esse nome está aí na chamada. Risque e coloque Lucas. Presta atenção. Aí eu fui e disse assim: ok, tá. Botei lá de caneta em cima do Lucas. Aí ele disse: porque esse nome, eu sou ateu, e esse nome Samuel é nome de gente da Bíblia, porque meus antepassados foram evangélicos. Eu quero um nome grego. Eu disse: desculpa te informar, mas tem um negócio lá na Bíblia que vai escrito, um livro vai escrito por um tal de Lucas. E foi? Aí eu disse: olha, eu vou te dar uma dica, não bota nem Pedro também, que tem, não bota Tiago também. E todos esses nomes gregos, tem gente lá, está tudo lá na Bíblia, é complicado. Então vamos fazer o seguinte: deixa o Lucas mesmo que responde. Aí ele: porque todo mundo aqui na faculdade me conhece por Lucas. Eu disse: ok. Aí eu sou ateu, eu gosto de Nietzsche e eu não estou aqui para receber catequese. Eu falei: ótimo, porque eu estou aqui para filosofar. Bom, ele mudou muito, né, depois do nosso semestre. Ele disse que eu tinha pego um caminhão cheio de dinamite, tinha colocado bem nas colunas que sustentavam o edifício dele e tinha explodido. Estava tudo no chão. Tinha ficado poeira. Disse isso no final do semestre. Disse que queria falar isso. Todo mundo fazendo homenagem para mim, que eu ia me mandar, né? E aí ele disse isso.
eu estou até pensando na possibilidade de ser católica. Eu disse, não, muito obrigada, já tem problema demais. Chega. E aí todo mundo riu, e eu disse, fique lá no seu canto. Aí, bom, então, veja só, se questiona, né, a atividade do ser humano como se precisasse para ser humano, para realizar a sua humanidade, eliminar Deus do contexto, não é? E aí se passa a compreender tudo a partir de um Deus opressor, ou não um Deus opressor, porque ele não existe, mas pessoas insensatas e opressoras criaram a ideia de Deus para oprimir os outros, não é? Enquanto que o ser humano, ele cresce na presença de Deus, ele cresce nesse relacionamento com Deus, e é fazendo o que Deus espera do ser humano que a gente se torna verdadeiramente humano, porque a gente não tem existência em si mesmo, a existência foi dada como imagem e semelhança de Deus. Eu posso me assemelhar e representar, se eu tiver diante de mim, aquele modelo que eu tenho que seguir, né? Então, veja só, um dia esse Lucas, né, falou na sala de aula sobre a vida pós-morte. Ele disse, opa, como é que é? Não entendi. Vida o quê? A vida depois da morte. Não existe. Não existe vida depois da morte. Tudo acaba no cemitério. Só até ali. Não, professor, peraí, que radical é esse que você está querendo dizer? Eu disse, meu querido, para existir qualquer coisa depois da morte, tem que ter alguém que assegure isso. E esse alguém chama Deus. Ele não existe, logo, não existe vida depois da morte. Aí ele disse, mas professora, peraí, eu tenho certeza que eu não vou acabar na morte. Eu digo, não, você não tem certeza. Nem eu que tenho fé, não tenho certeza, eu creio. Mas é porque eu creio em Deus. Você não existe Deus, não tem vida depois da morte. Seja coerente com o seu ateísmo. Certo? Seja coerente com o seu ateísmo. E aí que ele diz que a dinamite foi, olhando para a minha cara, não, esse negócio de vida pós-morte só se tiver Deus. Se não tiver, não tem vida pós-morte. Quer dizer, o ser humano, ele não tem existência em si mesmo. Se um acaso me colocou aqui, um acaso vai me tirar daqui, tá? Um dia, de repente, eu tenho um treco aí, meus olhos param de funcionar e eu tô fora. Tô fora do olho, me jogo para fora. E pronto, e acabou, não é? O mesmo acaso que me colocou, o mesmo acaso me tira. E não existe, como não existiu nada antes, não existe nada depois, óbvio. Então as pessoas querem se apoderar. Veja, para mim esse exemplo marcou. Porque quer dizer, eu quero eliminar Deus, mas eu quero uma vida pós-morte. Eu não quero ser destruída com a morte. Mas não existe sem Deus. Só existe se tiver Deus. Aí só, ou você quer vida, intui que há uma vida após morte e aceita a possibilidade de Deus, ou você diz, não existe vida pós-morte, não existe Deus, não existe vida pós-morte. Aí ele disse que eu joguei um caminhão de dinamite. Porque tem que fazer essa escolha, não é? Tem que fazer essa opção. Então nós não temos acesso à vida por nós mesmos. É preciso Deus para que a gente tenha a vida pós-morte. É preciso Deus para que a gente tenha essa vida e a vida depois da morte. Sem Deus não existe. Não é uma coisa que eu possa dar a mim mesmo. Nem essa, nem a próxima. Certo? Não posso dar a mim mesmo. Eu não posso comer desse fruto. Ele está lá, eu visualizo, mas ele me dá. Toma, aqui é para você. Não me apodere. Não sou eu que dou isso a mim mesmo. Certo? É um texto profundo de sabedoria. Não é hora da pergunta, mas hoje está muito, vamos dizer, difundido, muito adepto, hoje é mais divulgada a questão do espiritismo. Tenho vários colegas que dizem que são ateus, mas que são adeptos do espiritismo. Faz igual o Lucas? Não, o espiritismo crê profundamente em Deus. Mas o que acontece, o espiritismo tem Deus como garantia das vidas, né? De todas as vidas. O espiritismo é
profundamente crê em Deus, crê em Jesus Cristo, etc. Porque as pessoas da nossa pós-modernidade, elas fazem afirmações baseadas do mesmo jeito que tem uma pessoa que, se você pergunta assim, qual é essa religião? Você diz assim, eu sou católica. Ah, tá. Quais são os horários de missa aqui na... Não sei. O nome do padre também não sei. Mas eu sou católico. Por que você é católico? Aí, porque eu posso beber, posso fumar. Se eu fosse crente, não seria, né? Não poderia, né? Não, porque a pessoa... Como assim, por quê? Eu sou católico. Como assim? Minha mãe é católica, ela me batizou. Não, sou católico. Não, ou é católico ou não é católico. Ou é evangélico ou não é evangélico. Né? Para ser um espírito, tem que ter conhecimento de toda aquela doutrina, tem que receber a instrução, né? E crescendo na ética, na honestidade, na caridade, etc. Que essas pessoas geralmente não fazem. Então, o que essas pessoas fazem? Elas assistem algum filme, né? Tenho amigos que dizem assim que é maravilhoso ter filmes espíritas, porque eles parecem. E eu tenho outra que diz, é péssimo filme espírita, porque aí as pessoas veem o filme e ali já se autodenominam espíritas sem nada que seja na doutrina. Então, às vezes as pessoas são muito esotéricos, espiritualistas, não é? Elas não sabem nem direito o que são. Então, o fato da pessoa aceitar a doutrina da reencarnação não faz dela uma pessoa espírita. Não faz. Certo? Então, existe todo um contexto que eu nem sei, saberia explicar. Pelo que a gente tem de amigos, né, a gente sabe que as exigências são muitas para uma pessoa ser verdadeiramente um espírita, né? As exigências são muitas. Então, não é por aí a pessoa diz assim, eu sou ateu e sou espírita. Não, isso não existe. Né? O espírita não é ateu, de jeito nenhum. Né? Certo? Não tem condições da pessoa dizer. Quando a pessoa diz, a pessoa tem consciência de dizer que eu sou ateu, quer dizer, eu não acredito na existência de Deus. Pronto. Acaba tudo aqui com a morte. Se disser, não, mas tem vida, depois você diz, não, aí você não é ateu. Aí decide o que é que você é. Assuma as consequências, né? Assuma as consequências daquilo que você é. A gente vê, a colega minha disse que o genro dela disse ateu, mas foi batizar o filho e está com todo mundo bíblico, mas que nunca. Pois é, então não é. Então o que acontece? É porque às vezes é chique, né? Dizer que é ateu. Na realidade, o que as pessoas querem dizer é, eu não frequento nenhuma igreja. É isso, aí elas não sabem nem o significado da palavra ateu. Bom, um primo que apareceu lá no Facebook, né? Um primo meu que eu não conheço pessoalmente, né? E aí ele é adolescente. Então ele disse que é ateu. Aí ele postou umas coisas lá de ateísmo e disse, interessante, você é ateu? Ele, sou ateu. Ele disse, bom, então eu vou te apresentar para um amigo meu que é um ateu, mas é uma pessoa inteligentíssima. Sabe por quê? Ele é um ateu que estuda, que ele se aprofunda. Ele não fica olhando essas besteiras de Facebook da ATEA, né? Associação dos Ateus e Agnósticos. Isso aí é bobagem. Tem que ser uma pessoa inteligente, porque o ateu ele é inteligente. Então eu disse assim, eu vou falar de você para o meu amigo e depois vou fazer a ponte. Aí, né, falei para o meu amigo Sérgio, né, lá no Rio de Janeiro, Sérgio, tem um primo que diz que é ateu, e começa a rir, né? Eu sei que tipo de ateu é, né? E aí eu coloquei os dois em contato, né? Coloquei os dois em contato, porque meu primo não deu conta não de ser ateu. Quando ele viu as exigências do que era ser ateu, pouco tempo de conversa com o Sérgio, ele desistiu. Aí quando foi um dia desse, eu postei umas fotos ali, né? Ele viu, aí disse, eu queria ir lá na tua casa. Eu disse, quando vier aqui em Fortaleza, deixa de vir não. Quer dizer, não é fácil ser ateu não, é muito complicado, né? Certo? Então tem muitas exigências, a pessoa tem que ter um efeito psicológico, né? De dizer assim, a pessoa que eu amo, minha filha que eu amo tanto, né? Um disse, minha filha que eu amo tanto, morreu,
Eu tenho que ter na minha mente que não a encontrarei mais e que ela desapareceu no ar, ela não existe mais. Olha, isso é muito difícil. Não é para todo mundo, não. Né? Então, é complicado. Então, veja, por isso que o Bento de 16 escreveu com o Paulo Flores, né? Deus existe? Né? Ponto de interrogação. Porque o Paulo Flores é ateu. Ele tem razões para não crer. E ele colocou as razões dele. Aí Ratzinger colocou as razões pelas quais crer. Né? E os dois fizeram o livro. Deus existe? Ponto de interrogação. Né? É um livro interessante. E quem mais lê esse livro são os evangélicos, pensa. Quem mais sobre esse livro, Deus existe, do Ratzinger, com Paulo Flores, são os evangélicos. Porque ele diz que a resposta é muito boa, que a resposta para o ateísmo é boa. Uma resposta inteligente. Então veja, com essa coisa do Adão versus Salomão, então Salomão é o protótipo do sábio e o Adão é o protótipo do insensato, do não sábio, daquele que se deixa levar, nem refletiu, não tem uma palavra, não tem Adão pensou, né? Ele cogitou a possibilidade. Não, é o Adão que se deixa levar pelas outras nações, o israelita que se deixa levar pela mentalidade das outras nações, mas as outras nações não têm essa experiência com Deus de Israel. Era para fazer o contrário, para orientá-la para o bem, né? Então é Israel que tem a árvore da vida, a árvore do discernimento do bem e do mal, Israel que tem a Torá, a Israel que tem que orientar as nações a cumprir a Torá, né? Fazer aquilo. Deus é o limite, vê o limite da criatura, porque as outras nações não pensam no limite da criatura. As outras nações confundem a criatura com o Criador. Adora o sol, adora a lua, isso é criatura. Não vê o limite do sol, não vê o limite da lua, pensa que são deuses, que são sem limites, está entendendo? Então é uma crítica que se faz a Israel aí nesse Gênesis 3, a crítica a Israel. A postura de Israel em relação às nações. Então veja, no livro chamado A Sabedoria de Salomão, que é um livro que foi escrito originalmente em grego, 50 anos antes do nascimento de Jesus, já o contrário da sabedoria não é mais a insensatez, é a idolatria. A idolatria é o contrário da sabedoria, a adversária principal da sabedoria é a idolatria. Porque diz assim, que a ordem que foi criada por Deus é essa. Deus, acima de tudo, amarás o Senhor teu Deus, né? Acima de tudo. Deus, depois o ser humano representando Deus, imagem, representando. E as criaturas estão embaixo sendo coordenadas, organizadas pelo ser humano, cuidadas pelo ser humano. Essa é a ordem. A idolatria pega a criatura e coloca no lugar de Deus, acima do ser humano. O ser humano, em vez de ser servido pela criatura, ele vai servir a criatura e não tem lugar para o Deus de Israel. Nem mais baixo, não tem jeito. Então, se o grego diz que a ordem do universo é sábia, a ordem do universo é Deus, o ser humano e as criaturas. Se troca essa ordem, que é feita, a troca da ordem é feita pela idolatria, então esse é o contrário da sabedoria. Interessante. Agora, a questão principal para a sabedoria de todos os povos, não só de Israel, é o problema do mal. É um grande mistério mal. Então as pessoas ficam criticando às vezes as construções que foram sendo criadas em torno de Satã, de demônios e tudo mais, porque foi criado muita coisa assim, elementos fictícios, figurados, que era para tentar passar a ideia de que existe o mal. E aí pegaram os antigos deuses e por exemplo, Hades é o deus grego do mundo dos mortos. Ele é o responsável pelo mundo dos mortos, porque tem o Deus responsável pelos mortos, está embaixo da terra.
tem o Deus responsável pela água, os três irmãos, né? Responsável pela água, né? E o Deus responsável pelo céu. E aí tem os pequenos deuses que são governados por eles. Então, quando se uniu, né, cristianismo com a mentalidade grega, helenista, romana, aquele que simbolizava o Deus dos mortos, que era o Hades, né? Porque para você chegar lá no mundo dos mortos, tinha que atravessar um rio de fogo, dizia o mito, né? Então, tem um barqueiro, porque se tem um rio, tem que ter um barqueiro. Você paga o barqueiro e atravessa para o outro lado, e de lá você não sai mais. E você tinha que atravessar, porque você não pode ficar no mundo dos vivos, porque você não está mais no mundo dos vivos. Então, esse Hades, ele foi transformado no demônio, no inferno, né? Ainda hoje tem pessoas que dizem assim, eu vi um site evangélico que dizia assim, pessoas que entraram numa caverna começaram a ouvir gritos de desespero e saíram correndo, porque essa caverna tinha ligação com o inferno. Gente! Não é? Isso aí é a mitologia antiga que achava que o que tem no centro da Terra é fogo, é metal derretido. Obviamente, essa história de que o inferno ficava abaixo da Terra é por causa dos vulcões que expeliam a lava. Então, se aquilo vem lá de baixo, é porque lá embaixo é assim. Então, é um rio de fogo. O que é um rio de fogo? Lava de vulcão. Mas isso aí era o imaginário que entrou para os mitos, para tentar explicar para onde eu vou. Depois daqui, onde é que eu vou? Pro que eu vou? Né? Pro que eu vou? Então, mas hoje em dia, com toda a ciência, a pessoa dizer que entrou numa gruta e ouviu os lamentos das almas no inferno é demais. Porque é uma realidade espiritual. Está se tratando de uma realidade espiritual. Não é de lugar, nem de coisas físicas. Não é de um lugar geográfico. Quer dizer, é uma outra dimensão. Então também a dimensão das alturas para a realidade do bem é um imaginário. Quando você achava que esse azul bem aí era um firmamento, era firme, era um chão onde moravam os deuses, os anjos, etc. A bondade. Então tem que se pensar numa outra dimensão, na dimensão espiritual. Não é? Que não dá para a gente pegar um avião e ir. Só dá para ir do jeito que a gente sempre vai, né? Tá certo? Só dá para ir do único jeito que sempre foi, desde o início do mundo. Então veja, a realidade do mal realmente é o que choca o ser humano. É chocante. Por que existe o mal? De onde foi que veio? Como começou? Por que afeta a gente? Porque, certo? É a principal questão da sabedoria, é o problema do mal. É a principal questão. E, claro, tem as figuras, tem tudo, mas na Escritura não há, de forma alguma, nenhuma explicação de como foi que o mal começou. Não tem. Permanece um mistério. Quem explica são textos fora de Israel. Agora não diga assim, olha, mas não está escrito na Bíblia que o demônio estava lá junto de Deus e aí ele pecou e aí não está escrito na Bíblia, está escrito no livro apócrifo, primeiro livro de Enoque. Mas não tem aquela passagem de Isaías que diz que ele caiu lá. Não, aquela passagem de Isaías está dizendo assim: ó rei da Babilônia, é só ler o primeiro versículo, trata-se de uma sátira ao rei da Babilônia que pensava que era um deus e acabou morrendo igual todo mundo. Não fala do demônio, não. Mas ele era cantor, ia cantar lá em cima. Não, era o rei da Babilônia, está lá escrito rei da Babilônia. Está escrito na Bíblia, rei da Babilônia. Isaías está lá, rei da Babilônia, né? Mas não tem Jesus dizendo assim, eu vi Satanás cair do céu como um raio. Não tem Jesus dizendo isso. Tem assim, como um raio cai do céu, eu vi Satanás caindo. Mas na Bíblia é porque o tradutor acha que Satanás caiu do céu igual um raio, por isso ele escreveu lá, não é? Mas o que tem é assim, quando os 72 discípulos voltam e diz,
tudo nos obedece, às enfermidades, os espíritos impuros. Ele disse, qual é a vantagem? Eu vi Satanás caindo como um raio cai do céu. Com a mesma pressa que um raio cai do céu, ele se manda quando a bondade chega. Quer dizer, o mal se afasta com a rapidez estupenda quando o bem chega. Foi só isso que ele disse. Certo? Então, mas não tem lá no livro de Jó falando do Satã. Olha, o Satã é uma palavra que não é nome de ninguém. Né? Certo? Satã é uma função. Desculpa aí quem for da área de direito, mas Satã é o promotor, é o cara que acusa. Então o que que tem? Tem uma parábola para falar do mal, né? Aí tem lá, Deus é um rei juiz, porque os juízes daquele tempo eram reis. Aí tem todo mundo reunido lá na corte de Deus, né? A corte real. E aí, né? Tem o cara que fazia no tempo do Império Persa, esse conselheiro do rei, que dizia assim, cuidado rei, que fulano não é de confiança não, ele é o fiscal, ficava fiscalizando, e fazia esse papel de exaltar o rei a respeito de certas pessoas, que o rei se sentia assim, mas fulano é ótimo, não é assim que ele está pensando não. Então, a mesma coisa ali aparece no livro de Jó, né? Tá lá todos os filhos, primeiro que tá lá, os filhos de Deus, né? Essa história existe. Tem essa história de Jó na Suméria, no Egito, né, na Caldeia. Eu fiz um curso só sobre o livro de Jó. E a primeira parte era Jó antes de Jó. Quer dizer, os textos que falam desse homem, que cada país coloca o nome, inclusive ele não é hebreu, ele é da terra de Uz, né? Na Bíblia dele ele não é hebreu, ele é da terra de Uz, ele é indumeu. Então, esse homem, que a partir daí se vai tratar o problema do mal. E a pergunta que é, por que o justo sofre, né? A presença do mal ali na vida de todo mundo, inclusive de quem é bom. Ora, quem é bom é que passa por aperto. Esse pessoal blindado aí, né, na TV, venha, pague tanto, dê tanto de oferta, sua família será blindada, nada vai acontecer com sua família, fazer uma blindagem espiritual, né? Eita, eu quero ver esse negócio, né? Como é que vai ser? Então, faz parte do ser humano passar por aperto. Pois é, mas não pode dizer fechar o corpo, porque quem diz fechar o corpo é coisa do demônio, que a religião do outro sempre é demoníaca, né? Então eu posso dizer a mesma coisa com outra palavra, vou blindar você, né? Você paga também, né? Mesma coisa. Tem a tabela lá pela coisa. Então, aí diz, olha, você viu meu servo Jó, que maravilha de pessoa. Isso aí é porque tudo vai bem para ele, né? Vamos ver se ele passasse por isso, se ele permaneceria. Então, quer dizer, a Escritura, ela trata do problema do mal. Mas o problema do mal, não pode ser tratado de forma infantil. Achar que o mal é um cara de chifre, vermelhão, de chifre, né? Com um rabo, com a seta na ponta. Porque o mal se aparece na Escritura como dignatário, como um anjo, né? Esses filhos de Deus todos são. Ali é tudo igual. É porque os anjos ficavam igual o pessoal que fica no Big Brother. Eles ficavam todo o tempo olhando para o ser humano para poder falar para Deus que tudo de errado que a gente fez, que eles tinham raiva da gente. Está lá no livro Apócrifo que os anjos ficaram revoltados quando Deus resolveu criar o mundo. Criar o mundo não, criar um ser humano. Deus disse assim para os anjos, olha, eu estou pensando em fazer um ser humano que seja marcado pela liberdade, que seja marcado, terá um pouco de inteligência, um pouco de não sei o quê. Aí os anjos disseram assim, ai, não vai dar certo não. Não, Senhor, desista disso, vai dar uma confusão, né? Então são os rabinos falando, ai Deus, eu vou fazer. Quem manda sou eu que vou fazer. E fez. Quando apareceu lá a serpente, a insensatez, que não é Lúcifer, é a insensatez, né? Porque Lúcifer quer dizer a estrela d'alva. É um título real. É dito para Jesus. Jesus é Lúcifer, na segunda carta de Pedro. Por que traduzem? Porque já
marcaram. Nunca que o mal foi chamado de estrela d'alva. Estrela d'alva era um dos títulos mais importantes para o rei. Deus é que é a estrela d'alva, não o mal. O mal é um ser rastejante. O que simboliza o mal sempre é algo que não tem, né, essa grande significância. Mas, irmã, do jeito que eles criaram, se criou um ente para o bem, eles criaram também. No caso, né, os anjos, Miguel, por exemplo, né? É o lado bom, vamos dizer, né? E o Lúcifer seria o agudo, como a gente diz, que também foi criado. Só que isso é no imaginário extra-bíblico, não é? Porque se você vê, o Miguel aparece no livro de Daniel, no Apocalipse, mas ele é apenas o protetor de Israel. Ele é o protetor de Israel. Ele luta com 70 outros anjos, que são quem? Os protetores dos outros países. Então qual é o problema? Porque eles pensam assim, cada país tem o seu mentor, protetor, metraton, sei lá, padroeiro, né? Então, aí quando um país entra em guerra com outros, os antigos diziam, houve guerra entre os deuses de fulano e Deus. Eles dizem, não, deuses não, entre os anjos de Israel e o anjo de não sei de quem, porque deuses não, porque só existe um, tá entendendo? Aí o imaginário são as pregações que cuidam disso, né? E houve muita pregação sobre o inferno ao longo de toda a Idade Média, que não se anunciava o evangelho, se anunciava o inferno. Meu pai dizia que o único momento da missa em que ele entendia era a hora que explicava o evangelho, era a hora que ele ia fumar lá fora. Por quê? Porque iam botar ele no inferno, ele não era doido para ficar dentro da missa para ir para o inferno. Que o padre botava todo mundo no inferno, não escapava um. Todo mundo estava no inferno, porque todo mundo fazia coisa errada. Aí ele disse, peraí que eu vou fumar lá fora. Pagava o menininho para dizer lá, o padre terminou de botar para o inferno. Então vamos. De volta para a igreja, para ouvir o latinório, não é? Tá certo? Evangelho é boa notícia, inferno é má notícia. Certo? Então, eu só queria que vocês fizessem a distinção entre tratar o problema do mal como algo sério que atinge a humanidade, que eles não sabem dizer como começou, mas só sabem que não é, a origem dele não está no ser humano, porque o ser humano é bom, foi criado inocente, tem que evoluir, tem que amadurecer, mas ele já vem inocente, né? Ele já é inocente desde o início. Então ele pode se corromper, mas ele pode, né, porque ele é só capacidade. O ser humano no início ele é só capacidade. Gente, não tem uma diferença entre um bebezinho que vai se tornar um assassino e um bebezinho que vai se tornar um santo. São dois bebezinhos inocentes. Né? Aquilo ali se pode dar uma conotação, né, certo? Para aquela criança. Por isso que existe a responsabilidade da família. Pode ir orientando para superar os seus limites, para abrir mão de suas coisas que estão dentro de si, né? Para evoluir, para avançar ou para ficar estacionado e fazer coisa errada, não progredir na humanidade. Para a Bíblia, ao não amadurecimento, o ser humano ele não é mau, porque ele não regride. O que ele faz? Ele estaciona na sua como um carvão sem se tornar diamante. Ele não faz o processo, ele faz o mal para as pessoas. Né? Mas nunca, jamais o ser humano nasce marcado por outra coisa que não seja pelas capacidades de se desenvolver. Ele é marcado pelas capacidades de desenvolvimento. É isso que está na Escritura. Né? Então essa coisa de pecado original, que depois vocês podem ver aí, a nova forma como explica, porque existe, mas não é, nós nascemos marcados também por coisas que não são boas, né? Mas isso não faz parte do que é próprio do ser humano, né? Mas até mesmo uma conjuntura de todo o nosso passado, de tudo que vem, porque na Escritura o ser humano, o que marca o ser humano é a bondade, as capacidades para ser bom, que podem se desenvolver e ser bom. Então vocês podem aí depois ler sobre essa função de Satã no livro de Jó, que é muito interessante, não é? Certo? Só dizer para vocês a página, que a gente já está terminando. Tem na página 61 o bem e o mal em Jó, e na 63 a figura de Satã. Certo?
e tem figuras, vozes e representações do mal na Bíblia. Como eles têm dificuldade de falar de forma abstrata, aí ele vai colocar figuras, a serpente, o primeiro-ministro do rei, né? O dragão, que é o que mais fala disso. Né? E tem aí também, na página 69, os atos humanos e suas retribuições. Aquilo que vem, né? A partir daquilo que a gente faz. Aquelas coisas que vêm a partir do que a gente faz. Então, tudo aí nessas páginas que não dá para a gente seguir livro por livro, porque é conteúdo demais. Agora, o que foi dado aqui? Uma coisa para você poder entrar nos livros sapienciais e entender. É isso que vocês precisam para entender bem os livros sapienciais. É saber quais são as questões, o que é específico de Israel, né? Não confundir a sabedoria de Israel com a sabedoria grega, né? Que é diferente. A gente não confundir o que está na escritura com o que está no imaginário popular. Né? Está na escritura não é bem o que a gente pensa. A gente tem que ler atento, porque às vezes a gente coloca lá o que não está. Tá certo? Então muita coisa foi construída a partir de uma Bíblia traduzida para o latim. Lúcifer, estrela de luz, raio de luz, astro de luz. É um título de dizer que alguém é grande, que alguém é maravilhoso. De onde foi que isso foi dito para o mal? Na tradução do profeta Isaías, né? Quando se refere ao rei da Babilônia, diz: ó, tu que eras o astro de luz, o Lúcifer. Né? Era o astro de luz por quê? Porque era o rei, era um dos títulos do rei. Como desceste? Quiseste ir ao mais alto e caíste para o mais baixo. Que era uma sátira, mangando do rei da Babilônia, que fez mal a muita gente, porque se achava um Deus. E quando morreu, era um ser humano igual a todo mundo. Foi para onde todo mundo ia, né? O reino dos mortos. Tá certo? Então, daí, dessa palavra, ó astro de luz. Aí, quando traduzido para o latim, Lúcifer. Aí, depois, na segunda carta de Pedro, tem que Jesus é que é o grande, o astro da luz. A mesma palavra em latim. Aí passa a regra. Né? Aí já estava tudo construído em torno de Lúcifer como sendo mal, e aí não podia mais falar que era Jesus. Podia matar Lúcifer. Tá certo? Então hoje é um termo que tem uma conotação negativa. Ninguém pode colocar esse nome numa criança. Por quê? Porque ele foi marcado por séculos e séculos de história por uma conotação negativa. Mas ele não, era o contrário. Era um título real. Era para engrandecer alguém, era um elogio, né, ao rei. Né? A nossa cultura agora, pós-cristianismo medieval, não dá, não tem como. Né? Tá bom? Pois tá, minha gente. A gente se vê em novembro, não é isso? Olha lá, passa a propaganda.